Pedro Lemos não importa. Eu importo sim. Pedro Lemos não importa. Olá, eu sou o Pedro Lemos e está começando mais uma edição do Pedro Lemos Não Importa, o podcast da família tradicional brasileira que não tem defeito algum. Da familhona mesmo. Mais um filme do Oscar, o último que eu vou ver. Ford vs Ferrari, vai tomar no cu esse filme de carro. Ranking de filme de carro. Carros, Transformers, Se Meu Fusca Falasse, e outros. E Ford vs Ferrari é uma merda. Foda-se Ford vs Ferrari. Eu vi hoje 1917, o grande favorito para ganhar o Oscar de melhor filme, e tantos outros prêmios por aí. E já de começo, queria primeiro agradecer quem esteve até agora nessa jornada sobre o Oscar. Eu não aguento mais, sinceramente, eu não aguento mais assistir filme. Filmes ótimos, claro, filmes ótimos, mas essa levada de postar dia sim, dia não, tá um inferno pra mim, beleza? Só você saber o quanto eu tô me importando com isso. Pedro Lemos se importa sim! Eu me importo, cara! Caralho! Só pra dizer, hoje eu posto, domingo tem os meus palpites pro Oscar e na segunda ou terça-feira o review do Oscar, beleza? Só pra você saber e não ficar me enchendo o saco. A história do filme, 1917, um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, novamente filme de guerra, adoro filme de guerra. Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Não, a Grande Guerra é a Primeira Guerra Mundial, ou é a Segunda Guerra Mundial? Porque quando teve a primeira não tinha a segunda ainda. Então eles falam assim, essa foi a Grande Guerra. Porque foi do mundo todo. Nunca tinha tido uma guerra que o mundo todo participou. E no final das contas teve. Epa, escrevi errado. E da primeira vez o mundo falou o quê? Guerra? Eu quero participar. Guerra Mundial. Grande Guerra. Qual é a Grande Guerra? Ah, é isso que eu escrevi. Grande Mundial é Grande Guerra que eu queria escrever. Eu não consigo falar Grande Guerra. Cliquei em Grande Depressão. Isso não tá dando certo, hein? Grande Guerra. Grande Guerra, pra quem não sabe, é a Primeira Guerra. Ela foi a grande. A Segunda Guerra é a maior guerra. Tem isso também. É a segunda, é a maior, a primeira é a grande. Não se confunde, tá bom? É a primeira, é a Grande Guerra. É o exército britânico enfrentando os alemães, como sempre. Sempre os alemães. Caras, desistam, vocês nunca vão conseguir. Sempre os alemães. Eles vão lá. Tem dois soldados. O Skoll e o Blake. O general fala assim, vocês têm que entregar essa mensagem pro outro batalhão lá na puta que pariu. Mas esse batalhão tá muito longe, a gente não tem e-mail, não tem correio, não tem nada. Vai ter que ir andandinho daqui lá, muito longe, e tem que chegar até amanhã de manhã. Porque amanhã de manhã eles vão ter que fazer um ataque, que tem que ser cancelado esse ataque. Não pode rolar esse ataque, porque os alemães estão brincando com a gente. Eles acham que nós é trouxa. Eles fingem que recuaram pra gente atacar e eles cobrir a gente de porrada. Então a gente não pode atacar. Só que eles não sabem disso. Então a gente tem que chegar lá e avisar a galera que tá lá que não sabe disso. Beleza? Beleza. Os dois saem correndinho, pá. E o filme é inteiro sobre o momento que eles saem do pelotão deles, o momento que eles chegam pra contar pro coronel. Pro coronel, exatamente. É o general e o coronel. O filme é inteiro sobre a viagem. Um deles morre, o Blake morre no meio. Blake, inclusive, ele parece fisicamente muito um jovem Leonardo DiCaprio. Fiquei um pouco... Eu não confio em gente bonita que tem talento, sabe? Eu não posso... Esse cara deve ter
Deve ter comido alguém pra tá lá. Ou dado pra alguém, o que é muito mais provável. Mas eu não confio. Ele morre no meio, então o outro cara, ele vai sozinho até lá. E essa é a grande história. A história em si não é grande coisa. Cara, é uma história de guerra, superação. Você assiste e fala, caralho, o maluco é bravo mesmo, tá ligado? Mas o grande lance desse filme é que ele foi gravado em dois... Esse filme tem basicamente duas cenas. Basicamente não. São duas enormes cenas, duas grandes cenas, não tão grandes quanto a guerra, porém grandes cenas. E ele é gravado inteirinho em plano sequência, o que pra mim não deixa de ser uma maneira mais fácil, inclusive, de gravar. Porque é uma coisa assim, você grava uma cena, chega uma hora que fala, mano, essa cena tá ruim, vamos regravar. Plano sequência, você tá com 37 minutos de plano sequência, você não vai parar, você simplesmente improvisa e manda ver. Então eu prefiro isso de... Eu sempre prefiro o improviso no sentido de... Não improviso de não ter nada, mas você fazer... Você sabe o caminho e você faz meio na hora. Sou muito fã disso. A série que eu mais gosto é o Curb Your Enthusiasm. Ela é assim. O Larry David é o cara que fez o Seinfeld junto com o Seinfeld. Ele faz assim, a cena é... Você precisa estacionar seu carro, ir na padaria e pedir 4 pães franceses e o cara vai dizer que ele só tem 3. E você, sabe, essa é a cena. Só que não tem nada escrito. Você sai de lá e você chega e fala com as suas palavras. Eu queria 4 pães franceses. Eu queria 4 pães, pode ser franceses. Só tenho 3. Como assim só tem 3? Entendi, só tem 3, que coisa, eu tenho que ligar pra minha mulher. Então, a fala é justamente o ator que faz. E acho que isso tem muito no plano sequência. Não você ficar parando. Não ficou perfeito, vamos voltar. Foda-se. A gente procura muito, a gente busca muito a perfeição não existe em nada. Vamos largar a perfeição de lado, cara, que não tem nada perfeito nesse mundo. Nada e ninguém é perfeito nesse mundo. Ninguém. Então, o filme é isso. Grandes planos sequência, o que é realmente a inovação do negócio, né? É bem legal o filme, eu gostei bastante. A história, a ideia do plano sequência, eu fiquei pensando assim, como é... Porque ele dá um toque de realidade no filme. Que é uma coisa que é muito de filme, é você cena a cena e tem um espaço de tempo entre elas que o filme não cobre. Nesse negócio é 100%... Não, 100% não vou dizer. Mas é realmente a linha do tempo certinha de quanto tempo o cara levou pra chegar lá. Leva 6 horas pro cara sair de um pelotão e chegar no outro. Mas ele fica aparentemente 4 horas inconsciente. Que chega um momento que ele vai entrar no bagulho meio destruído e tem uns alemão que nele e ele mata o alemão, só que ele leva um tiro e cai. Então ele cai embaixo da cabeça e ele fica 4 horas acordado. Então ele só tem mais 1 hora, porque passou 1 hora já. Ele tem mais 1 hora pra chegar, ele chega. Ele chega. Muito legal. Eu gostei do filme, é um dos bons filmes de guerra que tem por aí. Filme de guerra é quase impossível você errar. Eu não lembro de algum filme de guerra ruim. E é muito certo. E pra mim é o que vai ganhar o Oscar de melhor filme. Eu volto a dizer, o Parasita é o melhor filme. Se dependesse de mim, ao invés de Oscar fosse Pedro, Parasita ganharia o melhor filme. Mas não é o caso. É exatamente o tipo de filme que o americano adora. É um filme de guerra. O soldado, ele é corajoso. Ele cumpre as ordens, cumpre seu dever. Ele é ferido no meio do caminho, ele não dá a mínima. Ele vai lá e tudo termina bem. É bem o filme que o americano adora premiar. Com o adicional de ser uma coisa inovadora. Esse negócio do plano sequência imenso. Então tem tudo pra levar o melhor filme. Eu ainda gostaria que Parasita ganhasse, mas sem chance. Então meu palpite de melhor filme é 1917, tá bom? Concorre ainda com o melhor diretor, Sam Mendes. Inclusive no final do filme aparece em memória a Alfred, não sei o que, Mendes, pelas histórias. Aparentemente esse filme é baseado em histórias que o vô do Sam Mendes contava da época do exército, sabe? Então tem isso também.
Melhor roteiro original. Boa pedida. Roteiro original, acho que falei que Parasita, né? Eu tenho que dar uma olhada. Eu não vou dar mais palpite. Palpite vai ser só no post de domingo. No podcast de domingo. Melhor fotografia, cabelo e maquiagem, trilha sonora original, edição de som, mixagem de som, design de produção e efeitos visuais. Tá certo? Só para dar um gostinho pra vocês, o Globo de Ouro ele ganhou melhor filme de drama, melhor diretor e foi indicado para a trilha sonora original. Entendeu? Então, acho que tá bem óbvio aí que esse vai ser o filme que vai ganhar. Apesar do Parasita pra mim ter sido o melhor. Eu faço talvez um ranking no dia... que dia que é? No sábado ou no domingo. Um ranking sobre os filmes que eu vi e que eu gostei e que eu acho que talvez vençam, talvez não. Beleza? Esse podcast vai ser um pouco mais curto, que eu tenho que correr rapidão, que eu tenho que sair. Então, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, beleza? Quem se interessa pelos meus shows, galera de Santos, hoje estarei abrindo para Maurício Meirelles, em algum lugar que o Maurício vai estar, não sei qual que é o lugar. Galera de São Paulo, domingo, o Clube do Minhoca, segunda, o Nathan, e quinta-feira que vem o Pico. Beleza? 11 minutos tá bom, não quero tomar o tempo de ninguém, queria dar um grande abraço, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais nada. Beleza? Gente, forte abraço, até mais, tô correndo, me mijei. Pedro Lemos não importa. Eu importo sim! Pedro Lemos não importa.